Hélio Lopes. Sou eu e Puiqueceu, aquele abraço. Confira conosco a hora certa. 13h03. Eu estou recebendo aqui o Padre Dino. Permita eu chamar o senhor assim, padre, o senhor é conhecido. Muito boa tarde. Prazer recebê-lo aqui na Rádio Regional do Ipu. Boa tarde, Hélio Lopes. Boa tarde, Edivani, amigos que fazem esse programa e que os ouvintes também que nos acompanham diariamente. O senhor foi transferido de Pires Ferreira para Caraú. Acaraú, a paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, Acaraú. Quanto tempo o senhor ficou em Pires Ferreira? Dia 8 de janeiro, agora completaram 4 anos que estive como pároco na paróquia. E como é que foi? O que é que você destaca esses 4 anos em Pires Ferreira? Bom, quando se fala de Pires Ferreira, nós não podemos deixar de tocar no nome do Padre Nonato, né, nosso pároco aqui de Ipu. E Padre Nonato foi aquele que deu esse pontapé inicial, organizou toda a região de Pires Ferreira no sentido de paróquia, né, para que Pires Ferreira se tornasse inicialmente uma área pastoral onde um padre pudesse estar ali à frente daquela comunidade religiosa e que pudesse fazer um trabalho e, consequentemente, esse trabalho pudesse vir como ápice na ereção da paróquia, na criação da paróquia. Então, quando se fala de Pires Ferreira, nós não podemos esquecer isso, né? Padre Nonato é aquele que deu o pontapé inicial, juntamente com seus colaboradores, Padre Manuel, Padre Bonifácio, que veio logo em seguida, e uma paróquia jovem, uma paróquia que tem 6 anos de criação e que tem uma estrutura peculiar. Então, é uma cidade também jovem, mas que tem pessoas que trabalham, pessoas que se esforçam, pessoas que têm fé e que se dedicam sempre ao serviço pastoral na igreja. E essa transferência, como é que a população recebeu? Bom, recebeu com alegria, esse misto de alegria, mas também de, vamos dizer, não de tristeza, mas de saudade, né? Porque o padre, quando ele chega numa paróquia, que começa a fazer um trabalho pastoral, um trabalho religioso, ele cativa as pessoas, ele cria vínculos, né? E essas pessoas recebem com alegria porque o padre ele está continuando, vai continuar a missão dele em outra paróquia. Essa saudade porque, humanamente falando, nós nos apegamos às pessoas, nós temos sentimentos e as pessoas, elas manifestam seus sentimentos. E tem a questão da saudade, né? De a pessoa não estar mais ali e tem toda essa questão da saudade, né? Bom, e como é que vai ser essa transição? Como acontecerá? Bom, segundo o nosso bispo, Dom Vasconcelos, ele estabelece diálogos, né, com os padres e vê a necessidade de cada realidade paroquial e o perfil daquele sacerdote, daquele padre, e estabelece a transferência. A transferência ela vai se dar da seguinte forma, né? Vai haver um encontro com o nosso bispo, com os padres que estão sendo transferidos. E essa mudança, essa transação, ela é algo natural que acontece já na igreja e que ela vai se dar da seguinte forma: o padre que está, ele prepara toda a paróquia nesse sentido administrativo, paroquial, para que o outro padre que chegar, que vier, ele possa receber, tomar conhecimento de como está o trabalho pastoral, de como é a questão administrativa da paróquia e que essa transição possa acontecer. Eu estava tratando aqui o padre Dino como senhor, como deve ser o tratamento respeitoso com o pároco, mas eu vi engatinhando. Sim, ele sim. E o outro pequenininho, a gente botava os dois no braço, né? E a gente chamava vocês de baixinho, né? Sim, sim. Os baixinhos do Chicão. E eu vi vocês engateando os dois. Interessante que cada dia que ia passando, mais parecidos vocês ficavam, né? Mais parecidos vocês ficavam. E cada um seguia um caminho diferente.
E eu queria deixar bastante à vontade para você comentar alguma coisa do Pires Ferreira, como é que foram esses 4 anos lá, o contato com a população, o auxílio dos cenáculos. Eu sei que tem vários grupos que desenvolvem, o padre sozinho não dá conta, mas são vários os grupos. Eu queria lhe deixar bastante à vontade para o senhor agradecer esse povo que tem um laço muito forte com o Ipu. Quem tem acima de 26 anos é ipuense, né? Então tem esse misto Ipu Pires Ferreira aqui na nossa vizinhança. Bom, Hélio, é uma questão muito interessante porque a gente percebe que há essa sede de Deus no povo, né? Então o povo de Pires Ferreira é um povo bom, um povo acolhedor, um povo que você motivando, você chamando para essa frente de trabalho, é um povo que assume, né? É um povo que a cada dia vai se enriquecendo, vai aprofundando a sua experiência de Deus. E as palavras que eu tenho é de gratidão por eu ter feito essa experiência como pároco naquela paróquia em Pires Ferreira, o convívio, a experiência de poder se relacionar bem com as pessoas, de poder fazer esse trabalho religioso, esse trabalho onde exige muito, tanto do padre como também das pessoas, e que é, como eu falei, uma paróquia jovem, uma paróquia que está caminhando, uma paróquia que tem todo um potencial, tem toda uma condição de possibilidade de se tornar uma paróquia grande, firme, né, no sentido de trabalhos. Os grupos, eu tenho a agradecer aos grupos, às pastorais, né, toda a catequese que trabalha com a catequese de crisma, de primeira Eucaristia, a catequese de batismo, os grupos, apostolado da oração, os homens que rezam o terço toda semana, as mulheres que rezam o terço. Então, as minhas palavras são de gratidão, de alegria, de saudade, porque a gente cria vínculos, a gente se emociona com as pessoas, a gente entra um pouquinho, passa a participar da vida das pessoas, e a gente sempre, toda partida, ela exige isso, né? Ela tem isso, né? Saudade, emoção, mas me despeço da paróquia com alegria, com esse pensamento de que continuei um trabalho pastoral, missionário, e que a paróquia ela tende a crescer ainda mais com o novo pároco. O senhor sai de lá satisfeito com o que fez, com o que produziu? Sim, até mesmo porque o trabalho de evangelização, principalmente com a paróquia nova, você semeia hoje, então os frutos vão vir depois. É uma dinâmica diferente, né? Porque o nosso desejo é plantar e colher logo. Não, é um processo, né? Essa questão de educação na fé, essa questão de fazer um trabalho religioso, ele exige tempo para que se colha os frutos. Mas se percebermos, desde o tempo que o Padre Nonato chegou na paróquia de Ipu, que Pires Ferreira era a paróquia de Ipu, e se nós olharmos hoje, então houve um crescimento, houve esses frutos, essa semente que o Padre Nonato semeou, hoje a gente já começa a ver os frutos. E saio satisfeito, feliz, porque fiz a minha parte como pároco, como padre, e vejo que a paróquia ela está crescendo, ela está a cada dia se desenvolvendo nessa questão da fé. Bom, a pergunta do Marcos Aurélio não pode ser uma pergunta muito séria. Ele está perguntando se é verdade que o Nando assumiu a batina quando o senhor ficou doente, ou quando viajou. Bom, não, nunca. Mas com certeza vocês são muito confundidos, né? Sim, demais. Tanto alguns amigos que ele não conhece, que o veem, então confunde. E da mesma forma, os amigos dele que eu não conheço, até mesmo porque eu saí do Ipu em 98, passei 2 anos morando em Fortaleza, passei o ano de 2000 e 2001 aqui, e fui para o seminário em 2002. Então, está um certo tempo. Então, sempre acontece, né? Algumas pessoas nos confundem. Você me contava aqui, o senhor me contava que certa vez enrolaram uma professora, né?
Teve uma vez que o Nando, ele não querendo ir para a aula daquela professora, então ele resolveu ir trabalhar com meu pai do que ir para a aula. Mas para ele não levar falta, então eu fui no lugar dele, né? Então foi interessante, né? Não houve nenhum colega, nem a professora? Ninguém desconfiou. Ninguém desconfiou, mas também foi algo assim muito sem maldade, né? Foi verdade. Até mesmo na ingenuidade, né? Na infância, né? Isso, na infância, Bom, Padre Dino, eu agradeço e desejo boa sorte lá na paróquia. Isso é uma paróquia praiana, né? Para Caraú, e a gente deseja boa sorte, que possa levar esse nome do Ipu, que é muito forte, é religioso. Sim. A gente tem aqui vários padres, né? Vários padres da cidade do Ipu. Padre Marquinhos também foi transferido agora, né? Isso, vai para assumir a paróquia de Massapê. Padre Gesso continua na reitoria. Continua como vice-reitor. E o Padre Natália do Rio de Janeiro, mas tem outros padres, inclusive tem que o sobrinho do Jorge Nobre está viajando agora para também ingressar no seminário, vai ser padre. Isso. Tem um aqui do Macaco, o Marcos Aurélio até me falou o nome. Ele está bem pertinho de se ordenar. Além dos padres, né, que assumem a paróquia daqui do Ipu e ficam por muito tempo se radicando ipuenses, digamos assim, né? Caso do Monsenhor Gonçalo, né? Monsenhor Moraes e o Padre Nonato, que já está com 16 anos. Nós queremos aí drobar esse tempo dele aí, porque ele fica mais Queremos tempo mais 36 dele mais aqui, 36 né? anos dele aqui. Então, Hélio, é interessante que, para concluir esse momento, que quando o padre ele é ordenado, é interessante que se diga, ele é ordenado para a igreja, né, e não para uma paróquia. Se ele está fazendo um trabalho frutuoso, um trabalho que atinge a todos, então é importante que ele continue fazendo esse trabalho. Mas o bispo, como ele tendo essa autonomia, né, e tendo esse direito, né, ele pode transferir um padre, né, a partir da necessidade pastoral e colocá-lo em outra paróquia. Qual é a característica, qual é o critério que ele utiliza para fazer transferências? Bom, o Código de Direito Canônico, ele prescreve que aquele que tem a função de padre, de pároco melhor, ele deve desenvolver sua função no espaço de tempo. O direito prescreve 6 anos. Isso ele provisionado, um documento que o bispo emite, né, a provisão canônica, e que o provisiona por 6 anos naquela paróquia, sendo que o bispo ele tem autonomia para renovar essa provisão ou dar mais 6 anos como pároco para aquele padre. Ou também ele pode conceder ao padre melhor, não a função de pároco, mas a função de administrador, né? E o bispo ele pode transferir o padre a hora que ele vê a necessidade, onde ele esteja precisando daquele padre. Por exemplo, podemos citar o exemplo, a inclinação do Padre Nonato a essa questão da administração paroquial, né? Então, se o padre perceber que uma paróquia esteja necessitando dos serviços dele, então ele pode, num diálogo fraterno, né, num diálogo de chamamento, né, para a missão, ele pode convocar o padre para essa missão. A transferência do senhor foi surpresa ou antes mesmo de ser publicada o padre já toma conhecimento? O padre é consultado antes, né, e é esse diálogo com o bispo. E o bispo ele vai definindo a necessidade, e a partir dessa necessidade ele percebe se o padre se encaixa naquele perfil, naquela necessidade, né? Nós estamos aqui entrevistando hoje o Padre Dino, que está deixando o Piriceira. O senhor sai dia 31 de janeiro. Isso, oficialmente. Oficialmente. Mas estarei lá para receber o Padre Manuelito, que é pároco no momento de Aracatiaçu. O que é distrito de Sobral. Sobral. Terra do Emanuel. E, rapaz, agora isso, dos meninos. O Farias, isso. O Eudes vão assistir a missa no Pires Ferreira agora. Deve ser contemporâneo lá do Padre Manuelito. O que é que você poderia dizer dele, falar dele para os Pires Ferreirenses?
Bom, primeiro que é um padre jovem, no sentido não tão cronológico, vamos dizer assim, né? De idade. Não é velho, mas é um padre jovem que tem a sua idade ou é mais novo? É mais velho. É mais velho do que eu, um pouco. Mas é um padre muito bom, um padre que vem para somar, vem para continuar essa missão de evangelização, de pastoral, de catequese na paróquia de Pires Ferreira. E eu, particularmente, fiquei muito feliz quando o bispo me apresentou o nome dele como meu sucessor, porque é um padre muito simples, um padre que trabalha muito. Eu o comparo com o padre Nonato no sentido de construir, né? Ele é muito dado a essa questão de construir capelas, de fazer esse trabalho estrutural, né, na igreja. Não somente o trabalho estrutural como pessoa, né, como igreja, gente. E o Eudes da Ipussat está dizendo, eu estou na escuta, desejando boa sorte para o senhor e dizendo que vai mesmo acompanhar as missas no Pires Ferreira. No Pires Ferreira, muito bem. Conhece a família toda. O senhor sempre falou aqui, muitas vezes, falou do Padre Nonato, assim a gente nota com muito respeito, com muito carinho. Ele pergunta como é o conceito do Padre Nonato que tem na diocese. Bom, é um conceito muito positivo, muito bom, né? Na época da reforma da igrejinha, conversando com alguns trabalhadores, eles diziam que o Padre Nonato é uma pessoa muito organizada, uma pessoa que é dedicada àquilo que faz e faz com amor, faz com seriedade, faz com respeito. Então, tem na diocese, o Padre Nonato é visto como esse homem que trabalha, esse homem que é sério, esse homem que se dedica, se doa. Não por menos nós percebemos no último dia 4 de janeiro, quando ele completou 25 anos de sacerdócio. Tinha quantos padres? Eu não lembro com certeza, era muito, não? Mas, se eu não me engano, tinha mais de 35 padres, né? Se eu não me engano. O cargo que o senhor desenvolveu, ele é mestre de cerimônias? Mestre de cerimônia, isso. Eu vi que estava organizando. Isso. Padre, nós estamos vivendo hoje um momento, como você está comentando, de saudade, de partida. Nós tivemos o professor Ramos Pontes, com certeza você conheceu. Sim. E que poderia dizer, a dona Natália está me dizendo que eram 42 padres. Pronto. Na festa do Padre Donato. Eu queria que você falasse desse momento, a morte. O que para nós, né, que estamos vivendo esse momento hoje. Há um ano atrás a gente perdeu a Tcheição, a Conceição Viana. Hoje a gente perdeu o Ramos Pontes, dois grandes educadores do Ipu. E a gente fica com com aquele coração um pouco partido, porque é uma comunidade. Aqui o Ipu é uma família, né? Sim. No total, no universo, o Ipu é uma família. O que é que nós podemos tirar? O que é que nós podemos ter alguma coisa para se apegar, para ter esse conforto? Bom, é interessante a pergunta, porque nós temos que partir do princípio da fé, né? Então, para quem tem fé, acredita naquilo que Jesus ensinou e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. É interessante que nisso que Jesus fala, na própria teologia, vai dizer que o sentido que Jesus se refere não é a morte do corpo, porque todos vamos passar por esta morte. E o que Jesus diz que essa morte não é o nosso fim último. Há pessoas que não têm fé, que não acreditam nisso, e a gente respeita, é claro, que pensam, não, morreu, acabou e pronto. Mas para quem tem fé, para quem é cristão, para quem acredita naquilo que Jesus nos ensina, a morte não é o nosso fim último. O nosso fim último qual é? É Deus. Então, são justamente essas palavras de Cristo que nós devemos nos consolar, nos apoiar. E é eminente, é claro que nesse momento, no caso da família que passa, que perde o seu ente querido, é muito natural e normal ter a questão da emoção, das lágrimas, do choro, e principalmente da forma como ele partiu, né? Vítima dessa doença que maltrata, que mata milhões de pessoas no mundo. Então, o que dizer, o que falar, em que se apegar? Se apegar
para quem tem fé, claro, em Jesus. Ele que garante a paz, ele que garante a ressurreição. O nosso fim último é ressuscitar para Deus. São 13:23. Nós estamos aqui entrevistando o Padre Dino, que está se despedindo, dia 31, da paróquia de Pires Ferreira. O Marcos Aurélio está perguntando se o senhor não quer levar junto o Anselmo. Não, o Anselmo, ele é muito... ele tem muita estrutura volumosa, né? E ele serve mesmo aqui no Ipu. Não caberia na Topic, né? Padre, mais uma vez eu desejo boa sorte e deixo o microfone da Regional à disposição do senhor para fazer a despedida, algo que eu não tenho perguntado, direcionado ao Pires Ferreirense. Fique à vontade. Bom, eu vou ficar nas palavras iniciais, né, de gratidão. Agradecer a toda a população de Pires Ferreira, aqueles que estão à frente da igreja, da paróquia, nas pastorais, nos grupos, nos movimentos, aqueles que se doam diariamente para que a fé seja difundida. Então, minhas palavras de gratidão, minhas palavras de alegria, porque parto para a missão em outra paróquia e vejo que a paróquia vai receber um padre que tende também a fazer muito mais daquilo que o padre Nonato fez, aquilo que o padre Emanuel fez, aquilo que o padre Bonifácio fez, e eu também, né? Então, é a soma de todo esse trabalho, todo esse esforço, que agora o padre Manuelito vai continuar, e com certeza com muitos frutos, com muita competência. Então, agradecer toda a população, aos fiéis, aqueles também que são das igrejas evangélicas, aos quais eu tive contato, respeito, minha admiração por todos. Então, palavras de gratidão. Muito obrigado a todos. Grande abraço, boa sorte, padre. Obrigado e que o bom Deus esteja sempre conosco e que abençoe a nossa cidade, a nossa paróquia de Ipu. Eu queria pedir só um espaço, só para finalizar, pedindo licença também ao Padre Nonato e à paróquia, para reforçar o convite da Pedalada da Paz, que vai acontecer na próxima terça-feira. Acho que é a quarta já, mais ou menos, né? Se eu não sei direito se é a quarta. Então, dia 19, a concentração às 7 horas da manhã, a quarta, não é isso? Pronto, a concentração dos ciclistas. A primeira e a segunda eu participei na pedalada da bis. Cheguei lá, o padre lá balançou a cabeça. Vale. É porque eu não tenho bicicleta, padre. Eu tenho que ir de bis para fazer volume aqui, para dar número. Então, é uma pedalada e a gente convoca todos os ciclistas ipuenses para somarem, fazerem essa pedalada, voltando a tratarmos da questão do extermínio de jovens, e esses jovens que são vítimas da violência, das drogas e de tantas coisas que não é exercício físico, é uma reflexão. É uma reflexão pedalando, né? Os ciclistas, todos são convidados. Então, leve sua bicicleta, mesmo que seja aquela monarquezinha, vá de bicicleta, a concentração na igrejinha às 7 horas da manhã, e para fazermos essa pedalada pelas ruas da cidade, abordando essa questão, né, da violência, das drogas, do extermínio de jovens, a violência no trânsito, enfim. Tá ótimo, um grande abraço, padre, foi um prazer. Obrigado a todos, boa tarde.